Criptomoeda nos bancos dos réus, o julgamento do SBF e da FTX. Será que o TikTok está explodindo a cabeça do seu filho? Será que o Mastodon, no final das contas, vai ganhar do Twitter? Todas essas notícias agora no Giro de Notícias. A primeira notícia de hoje é sobre o julgamento do Sam Bankman-Fried. Ele foi o chefão da FTX, uma das grandes corretoras de cripto do mundo, a segunda maior corretora de cripto do mundo, perdendo apenas para a Binance, e ele está sendo acusado de fraude. O julgamento promete demorar algumas semanas, eu hoje vi uma expectativa de demorar pelo menos 6 semanas. O julgamento começou agora. Ele está sendo acusado de fraude por múltiplas operações diferentes, em especial por uso de dinheiro que ele disse que não utilizaria, que eram de seus clientes. O esquema é clássico de esquema de pirâmide, pegou o mundo da Web 3.0 das criptomoedas de assalto, de um susto, porque a FTX era justamente uma empresa que, por conta da sua solidez, garantia solidez a outras empresas. Ele comprava empresas que tinham sido pegos em casos de fraude ou que estariam mal financeiramente. Ele comprava e garantia aqueles títulos para manter o mercado de cripto funcionando, até que foi descoberto que ele, junto com a namorada dele, que era a chefona do Alameda Instituto de Pesquisa, os dois juntos utilizavam esses fundos para recuperar essas empresas, sem que houvesse lastro e sem que tivessem avisado os seus clientes. A queda da FTX, no final das contas, foi um marco para o mercado de cripto, que ainda está tentando se recuperar. É muito pouco provável que ele não seja condenado. Muitos dos parceiros e colegas dele denunciaram, fizeram acordo com a promotoria para denunciá-lo. Então, a gente pode imaginar que ele vai ser condenado até por bastante tempo, considerando que são diversos processos diferentes por fraude. O que será do mundo da cripto depois disso? Ninguém sabe. A nossa próxima notícia vem da Tilt, da UOL. Cérebro de TikTok, o impacto das redes sociais na atenção das crianças. Não é exatamente uma novidade. Na verdade, a discussão sobre o impacto de uso de redes sociais na química cerebral e na mente, do ponto de vista mais amplo apenas do que a física do nosso pensar, é bem discutido. Eu citaria, por exemplo, um livro chamado Quem Roubou Nossa Atenção, de um jornalista chamado Johan Hari. Ele fez isso, né? Ele acessou várias pessoas muito interessantes, entrevistou elas sobre a perda de atenção. Sobre o TikTok especificamente, a gente, nesse momento da nossa sociedade, a gente vive a transmissão de diversas doenças massivo-psicogênicas, que antigamente a gente chamava de histeria em massa, ligadas à visualização recorrente de vídeos. No TikTok, a gente tem o caso clássico do Tourette de TikTok, gente que não tem a síndrome de Tourette, mas vendo vídeos sobre Tourette acaba reproduzindo os sintomas, não consegue não reproduzir os sintomas. E por conta disso, tem muito estudo sobre o impacto na saúde mental e nas questões neurológicas de pessoas por conta do uso exagerado de redes sociais. Especificamente criança, a gente está sempre preocupado mais com criança do que com a saúde do adulto, a gente sempre responsabiliza os adultos pelos seus próprios defeitos. Se ele ficou na rede social tempo demais, a culpa é dele. Se a criança ficou na rede social tempo demais, a culpa é da sociedade. Mas esse artigo fala de coisas bastante interessantes. Em especial, dá uma discussão sobre dopamina, que é parte central desse livro que eu comentei. Dopamina é um hormônio do cérebro ligado a recompensas, e a visualização de coisas piscando e engraçadinhas e tudo mais remunera o nosso sistema dopamínico e faz a gente querer voltar lá. O problema é que isso é uma endodroga, ela gera uma construção de vício. E isso já está sendo estudado, principalmente com o crescimento recente já dos últimos 15 anos, do uso de rede social, em especial com smartphones. Então, esse artigo dá um panorama bastante interessante, apesar de já ser uma discussão antiga, não é exatamente uma notícia, sobre o que acontece quando a gente fica vendo muito vídeo de TikTok e YouTube, como você está vendo agora. A próxima notícia que nos entrega é o site The Verge. Aconteceu o maior ataque de DDoS em Cloudflare, Google e Amazon. E aí as empresas explicaram o que aconteceu. Descobriram que existe uma falha no HTTPS 2 que permite que ataques de DDoS sejam feitos. O que é um ataque de DDoS? É um ataque de múltiplos servidores ao mesmo tempo,
que ao invés de tentar roubar ou danificar dados de um site, simplesmente aumentam muito o tráfego. Fazem milhões de pedidos de busca simultâneos, deixam o site lento, é simplesmente uma brincadeira de fazer o site cair. Esse ataque que aconteceu na semana passada demonstrou essa vulnerabilidade que está sendo estudada para tentar evitar. Esse é um tipo de brincadeira, no final das contas. É possível que essas pessoas, os hackers que estudam isso, que tentam fazer esse tipo de coisa, estejam apenas brincando, estudando sua própria capacidade de programação, mas muitas vezes também um ataque de DDoS pode significar uma quebra de atenção, estar escondendo alguma coisa quando aquilo acontece. Muita gente comenta, existe uma piada de dizer que um ataque de DDoS é como se fosse o filme Duro de Matar 3, que enquanto estão se fazendo ataques terroristas falsos à escola, o grupo está roubando o ouro de um banco. E as pessoas brincam que um DDoS muitas vezes é um Duro de Matar 3. Mas nenhuma das empresas que relatou esse ataque disse que aconteceu qualquer dano além disso, ou pelo menos quis confessar que perderam qualquer dado, ou que qualquer dado foi destruído por conta desse ataque. De toda forma, esse é um jogo de gato e rato, a tendência é que essas empresas superem esses hackers e consigam investir em segurança a ponto de resolver essa falha no HTTPS2 e evitar que ataques assim aconteçam novamente. Mas se você sentiu que o Google ficou lento semana passada, saiba que dessa vez não foi culpa da empresa. A última notícia da semana, e dessa vez a gente vai fazer um programa um pouquinho mais curto por conta do feriado, eu não quero sobrecarregar aqui a produção na edição, veio da Mashable. O Mastodon é uma rede concorrente do Twitter, e que ela teve um certo ganho depois que o Elon Musk entrou no Twitter e das mudanças que ele fez. Ela tem uma das características mais curiosas porque ela, em certo sentido, é um caminho para trás na evolução da internet que, durante muito tempo, focou em ganho de usabilidade, percebendo que quanto mais usável alguma coisa era, maior a tendência do público a utilizá-la. Quanto mais fácil era de utilizar alguma coisa, maior o tempo que o público passava usando. O Mastodon disse não, a internet antiga tinha suas vantagens, uma vantagem significativa dessa era a organização de informação, era o controle que o usuário tinha sobre o conteúdo que chegava a ela, considerando que os algoritmos são muito controversos, a forma de construção do algoritmo de recomendação de conteúdo é muito controversa, em especial porque atende ao objetivo de mercado. Aqui eu volto ao conceito do Core Doctrine de enshittification, que descreve como as plataformas, ou seja, como empresas que atendem a um grande público e atendem a um pequeno público de empresas, acabam circularmente piorando o seu serviço para cada um desses públicos para aumentar a sua lucratividade. Vou explicar um pouquinho mais, aproveitando o tempo. Quando uma nova plataforma chega, vamos supor, uma nova rede social, ela tem um algoritmo feito para atrair as pessoas. Então, ela entrega o conteúdo que as pessoas querem. Depois que ela atraiu muitas pessoas, ela precisa fazer o quê? Ela precisa atrair anunciantes. Então, ela passa a vender dados muito baratos e passa a vender espaço muito barato. Então, os anunciantes conseguem um ganho muito rápido investindo nela, ou seja, comercializando nela. Depois que isso passa, ela diz, olha, agora eu preciso de dinheiro, agora que eu já tenho usuário e anunciante, eu preciso de dinheiro, então o que eu vou fazer? Eu vou retirar essa vantagem para o anunciante. No final das contas, a rede social fica para o usuário sobrecarregada de anúncios e com pouco conteúdo que ela quer. Para os anunciantes, cara, mas para ela mesma, rentável ou próximo da rentabilidade. Lembrando que até hoje nenhuma rede social exatamente conseguiu um esquema saudável de produção de lucratividade. Era sempre uma gangorra e sempre uma disputa muito difícil com novas redes sociais. Feito tudo isso, o Mastodon tinha dito, não, você vai lá e diz qual é o seu servidor, e o seu servidor vai ter tema ligado àquilo. Então você tem um controle maior sobre o conteúdo que chega a você. E isso foi visto como uma coisa dura, porque você ainda tinha que entender o conceito de servidor, colocar ali. Porém, com o tempo, ela tem crescido. Em especial, ela tem crescido a cada nova fuga do Twitter. E o mais curioso é que nem ela bem sabia sobre isso, porque como a informação é dividida, eles só têm uma noção maior do número de usuários ativos a cada ciclo.
E aí chegou essa notícia de que, olha, o Mastodon, como concorrente do Twitter, está crescendo também. Não é só o Blue Sky e o Threads, que aparentemente, inclusive, não está crescendo. Mas qual vai ser a concorrente que vai ganhar do Twitter? Se alguma concorrente vai ganhar do Twitter, não sabemos. Ainda é uma disputa bastante ingrata. Entre outras coisas, porque com tudo que aconteceu, com todas as reclamações dos usuários, com todas as questões de crescimento de discursos radicais, depois que o Elon Musk entrou no Twitter, que a gente já comentou aqui, o número de usuários do Twitter continua crescendo. Então a gente fica com essa promessa de que vai dar errado. O Twitter está dando prejuízo, é uma questão séria de quando é que isso vai se resolver, porque a chegada desses grupos de extrema-direita e nazistas também significou uma perda de valor de anúncio. Grandes marcas não quiseram mais se associar àquela rede social, porém, a empresa continua funcionando, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Uma outra notícia conectada a essa, que a gente já pode falar direto, mas é da semana passada, é que os credores do Elon Musk, as pessoas que emprestaram dinheiro para ele comprar o Twitter, hoje estão desconfiados que a melhor alternativa é tirar ele da empresa e cortar os prejuízos, porque a empresa foi vendida por 54 bilhões de dólares e hoje já especula-se que ela só vale 8. Por conta disso, eles estão pensando em reverter parte dessas decisões para ver se consegue chegar na lucratividade. Dito tudo isso, a guerra de redes sociais não vai acabar tão cedo. Novos formatos continuarão surgindo. A gente, há coisa de 10 anos atrás, tinha uma avaliação de que o Facebook ia ser insuperável. O Facebook foi superado algumas vezes. Mesmo para as redes sociais de vídeo, a gente imaginava o YouTube insuperável, o TikTok já o superou também, não em volume, mas em crescimento, capacidade de crescimento, ou seja, já entrou no mercado que a gente imaginava consolidado. E até hoje a grande promessa de que haveria um grande monopólio de redes sociais não se cumpriu. Apesar de ter uma tendência monopolizante nas redes sociais, que é quanto mais pessoas lá estão, mais a rede social é interessante, o que a gente está vendo na prática é que ainda existe muito capital sendo investido em novas tentativas de redes sociais, então nenhuma acaba sendo vitoriosa. Isso mantém um oligopólio, algumas poucas empresas, mas de vez em quando surge uma nova. A ver aí o que vai acontecer, mas eu posso garantir que a guerra das redes sociais ainda não acabou. Gente, se você gosta do que eu falo aqui, gosta do meu giro de notícias, dá uma olhada aqui no YouTube do Templo, porque tem uma live que eu participei sobre inteligência artificial e direito, sobre o impacto da inteligência artificial no mundo jurídico. Mesmo para quem não é advogado, é interessante, porque explica mais ou menos o que vai acontecer com várias profissões, que como direitos são ligados à língua, que como direitos são ligados ao convencimento, e por aí vai. Participei eu, Suzana Delman, André Santa Rita, ficou muito legal, é 1 horinha só, mas eu acho que vocês vão gostar bastante. Gente, se vocês gostaram do Giro de Notícias, semana que vem tem mais. Apertem o sininho, se inscrevam no nosso canal, sigam a gente nas redes sociais, me sigam no Twitter. Um abraço. Até semana que vem.